nessa questão política, e historicamente, como nós conversamos no início, historicamente os meios de comunicação são as concessões, estão diretamente ligadas a personalidades, a políticos. E de que maneira vocês observam nas emissoras em que vocês trabalham no dia a dia a interferência da política no editorial, no pensamento oficial da emissora, no que diz respeito à liberdade que vocês têm enquanto comunicadores de fazer o trabalho de vocês? Eu só acho que a política é nessa área que ela não deveria interferir, na área da informação. A política é importante em todos os aspectos. Nós só conseguiremos viver melhor hoje tendo base a política. Se tivermos uma boa política. Né? Com base na política. Tipo, tendo uma boa hoje ou uma ruim, mas tem que ter a política. Nós não vamos conseguir um progresso maior se não tiver a política. Eu não acreditava nisso. Mas a nossa vida é pautada pela política. Queria eu que fosse a boa política, não essa política que vemos hoje. As rádios hoje, elas são de propriedade de 99,9%, mas só tem 1%, só tem talvez um que seja das rádios comunitárias, de web rádio, que não é de política. As pessoas falam hoje realmente o que desejam falar, tendo conhecimento, buscando informações corretas, indo até a sua fonte, trazendo a notícia como ela deve ser, e colocam. No geral, a grande maioria das rádios, ela tem o político. Se ela não tem o político, ela tem um laranja, que é do político, que coloca lá. As notícias são colocadas por conta de um partido político. Tem comunicadores políticos que se colocam, como o Luciano colocou, e mais ainda no quesito informação, que coloca a informação que é conveniente à pessoa, que é conveniente ao pequeno partido que aquela rádio está agregada naquela época. Porque uma rádio hoje está agregada a um partido político, que é de situação, depois, por falta de bater os interesses, passa a ser oposição, depois volta a ser situação de novo, né? Então, infelizmente, isso não vai mudar tão rápido. A questão das concessões de rádio. Esse é o grande mal da comunicação hoje, é exatamente esse, né? Porém, um outro lado que traz a internet, já começa a trazer outros mecanismos de informação com mais seriedade, de ir lá buscar informação, trazer duas opiniões de pontos diferentes e colocar claramente, dando o mesmo espaço para um, para o outro, enquanto outros meios de comunicação você não consegue ver isso, não consegue. Exatamente, é onde eu falei. O que se é noticiado numa determinada rádio, o ouvinte vai ficar instigado, vai querer saber mais, vai acessar as redes sociais, vai colher informações de amigos, na conversa entre a pessoa que talvez ela não conhecesse, né? E aí bate com a opinião dela, ou então não bate e esclarece, né, a opinião dela do que diz respeito à matéria que ela ouviu no rádio. Mas o que acontece hoje em dia na nossa região é isso aí, o que Alex falou. Às vezes é situação, tá entendendo? Às vezes é oposição. E quem perde com isso, sabe quem é? É o profissional. Porque ele acaba sendo mal visto pelo ouvinte. Ele falou quando a gestão era de fulano, ele tá entendendo? Aí agora ele tá defendendo o cara, tá entendendo? Então é por isso que eu te falei, hoje em dia o ouvinte ele sabe quem é quem, sabe? A área noticiário no rádio é importantíssima, lógico, a gente não poderia viver sem informação em termos de notícias políticas, de acidentes, de fofocas, enfim. Mas graças a Deus, ao longo dos meus 22 anos, 23 anos que eu tenho de rádio, eu sempre fui disc jockey. Sempre fui de ler uma fofoca, sempre fui de... Hoje a rádio que eu trabalho é uma rádio que me dá total liberdade para que eu faça isso. Então, dentro do que eu sei fazer e do que eu me proponho a fazer no horário em que eu estou lá,
Graças a Deus, não tenho nenhuma interferência política. Eu não sou aquele profissional que diz, seu programa é esse, mas a direção mandou você falar isso aqui, tá entendendo? Vamos bater isso ciclano. Não, graças a Deus não. Chego lá, faço meu programa, faço o que eu sei fazer, agrado o ouvinte, ele fica já achando ruim porque o programa está acabando, eu também, enfim, mas é isso. Hoje em dia, essa questão política no rádio caribense, a qual eu posso me referir, que é a que eu conheço, o ouvinte sabe quem é o profissional. Um ponto que faz com que as emissoras estejam ligadas a um político é a questão da manutenção da emissora. Muitas vezes algumas emissoras não têm... Manutenção financeira? Manutenção financeira do canal? Manutenção financeira da emissora. Eu já vou aí, concessões. Mas concessão. Mas veja só, de que maneira as emissoras de rádio hoje estão conseguindo se manter, estão conseguindo o mercado de patrocinadores, a publicidade, ela está forte, mesmo diante dos canais de televisão que estão aqui na região. Vocês têm observado ao longo desses 20 anos uma presença, a credibilidade, uma adesão, mesmo em tempos de crise, dos patrocínios aos programas de rádio? Está presente? Você tem notado uma diminuição? Como é que você tem visto essa questão, Alex? Não, hoje, com relação a você rentabilizar uma rádio, ela ter como se manter financeiramente, ela consegue. O rádio ele cresceu com o advento da internet, ele cresceu muito. As pessoas com um smartphone, com celular, acabam que baixando o aplicativo e ouvindo mais rádio. Cresceu muito no número de rádio. As pessoas hoje escutam mais rádio e o rádio continua presente na vida de muita gente, na vida de jovens que estavam deixando o rádio de lado. Levar um rádio, ter o rádio, o ouvinte, queriam mais, já colocavam no iPod lá, alguma coisa assim do tipo, para ouvir no fone de ouvido. Então o rádio estava ficando mais para um público mais maduro, que já estava acostumado com o rádio. Aí entrou uma nova gama de ouvintes, voltados agora a aplicativos e tal. E a rádio consegue rentabilizar tranquilamente. Se você for ver hoje, parar um pouco para ouvir o bloco comercial das rádios, infelizmente é ridículo. É ridículo porque você não consegue. Como é que você consegue ter uma boa programação musical com 15 minutos de comerciais? Direto? 15 minutos direto? 15 minutos. Se chegar no final do ano, teve rádio aqui que chegou a 25 minutos de comerciais, 22 minutos de comerciais. E você tem essa insatisfação da pessoa mais importante, o ouvinte. Do ouvinte. Então, rentabilizar é realmente uma fonte de dinheiro muito grande, sendo bem administrado. Então, crise, agora tem uma crise. Dá para sentir a crise. Quando você faz parte do departamento comercial da rádio, você está nessa área, você acaba vendo a dificuldade que tem de fechar um comercial e tal. Mas por conta de uma crise. Mas se as pessoas acreditam no veículo rádio para vender e vender rápido, acreditam. Então, crise em si, assim, hoje o faturamento das rádios estão bem, sim. Hoje em dia o rádio fatura muito bem. Inclusive, há várias rádios que vendem seus horários, porque ela sabe que o horário é rentável e de que o profissional que está comprando aquele horário vai vender. Verdade também. Então, hoje em dia a gente tem muito isso no Brasil inteiro, em que o profissional, ele entra na emissora, comprando aquele horário, aí ele vai ter que vender para pagar o horário e vender para se manter como profissional do rádio. Então, daí já prova que o rádio hoje em dia é muito rentável. Hein? É muito forte hoje. Muito forte. Para finalizar esse nosso momento, eu queria ouvir... Já Já estamos nos aproximando de 1 hora de debate. Às vezes sim. Veja só, de que maneira, pergunta do nosso colega de trabalho, o grande Oscar Sobral, de que forma o rádio precisou se reinventar ao longo dos últimos anos? Para continuar sendo esse rádio, agora tem um pouco do que você acabou de falar, mas o que esse rádio tem feito para se reinventar, para continuar presente e atrativo e apaixonante e encantador na vida dos ouvintes? Você fez a pergunta olhando para o nosso querido Alex Dias. Mas eu acho que é isso, é se aderir à modernidade, sabe? Se antes
só ouvia no radinho, e o jovem começou a ficar com vergonha de carregar aquele radinho, né? Como antigamente se carregava um espelhinho e um pentezinho para, tá entendendo? Hoje em dia a pessoa carrega o celular, né? Que tem o aplicativo que escuta a rádio, ela às vezes tem 3 aplicativos, tem 3 rádios, né? 3 FMs aqui, tem os 3 aplicativos. Então eu acho que ela se reinventa a partir do momento que ela abre espaço para a modernização. Mas é incrível como ainda tem rádio, eu vou bater na mesma tecla do comecinho, que não se abre para essa modernização, privando os profissionais de serem bons, melhores, né? de conhecer mais do que o mundo está oferecendo para o rádio e deixando de oferecer também para o ouvinte. Alex. Olha, eu estava há algum tempo atrás, eu pensava sobre isso também. Em que ponto foi que ele começou a... Mas eu acredito que o rádio, a forma do rádio em si, ela continua, não vou dizer que da mesma forma, mas rádio, entretenimento e informação. Só que ela está hoje, num período de adaptação, ela veio, em todas as décadas, se adaptando ao ouvinte, e o ouvinte é que veio dizendo para ela o que é que ele deseja. Na década de 90, né, que eu acredito tenha sido a era de ouro do rádio, você na década de 90, se você fosse um locutor, se você fosse candidato a vereador, a prefeito, você ganhava na época, porque era muito forte. A pessoa que era no rádio, que era locutor naquela época, tinha uma atração magnética espetacular. Hoje, você já não consegue mais isso. Você tem notoriedade, muitas vezes pelo que você fala, como você fala. Um exemplo é, não temos hoje mais jovens interessados a adentrar o rádio. Na rádio que eu trabalho, eu não recebo mais piloto. Eu não recebo nem pelo Facebook, nem pelo WhatsApp, a pergunta, tem uma vaga para locutor aí? Eu tenho um sonho de ser locutor? Nem isso eu recebo. Então, essa adaptação do rádio, ela veio devagar, tentando o rádio entender o ouvinte, para segurar o ouvinte, sabe? E eu vejo que o rádio tem perdido alguns ouvintes, tem ganhado outros ouvintes, mas ele tem se reinventado na forma de entender o ouvinte. Essa forma de entender. O que é que ele está querendo agora? Aí ele quer que eu esteja no bolso dele. E aí vai o aplicativo. Aí ele quer falar comigo a toda hora, tem o WhatsApp. Então a rádio vai absorvendo isso. Então ela está inconstante. Acho que não teve um período que aqui mudou, que aqui transformou-se, não. Ela, em todas as décadas, aos poucos, ela teve que se adaptar, a colocar blocozinhos e se montando e se moldando para o ouvinte. Senão ela não consegue mais sobreviver.